nome é Andrei e agora eu vou tentar explicar cada um dos exercícios então do trabalho. O primeiro exercício se pede para esboçar o gráfico da função, né, que é definida assim. Então, primeiramente, eu vou pegar os valores que são menores ou igual a menos 16, que são esses valores aqui, né? E eu vou tentar achar um y para cada um desses valores. Então, o menos 16, que é o primeiro valor que eu peguei, eu substituí aqui na primeira equação, né? E achei menos 273. Eu fiz assim com todos esses outros valores que estão aqui. E encontrei um y para cada um deles dessa forma. Juntando todos eles, eu achei essa reta aqui. Uma reta que tende ao infinito, tanto para o eixo x como para o eixo y. Bom, agora, para valores que estão entre menos 16 e menos 8, eu vou ter que obedecer essa segunda lei, que é f de x igual a menos x. Então, para todos esses valores, eu vou ter que achar um y que só muda o sinal, né? Por exemplo, o menos 14, ele vai ter um y igual a mais 14. Menos 12, mais 12. Menos 10, mais 10. Então, vai ter uma reta decrescente, como está representada aqui. Agora, para valores que são maiores, né, para valores entre menos 8 a 8, eu vou ter que obedecer essa terceira equação aqui. Que daí, na verdade, todos os valores serão uma única constante, né? E essa constante vai ser o número 8. Por exemplo, menos 6 vai ter um y igual a 8, menos 4 igual a 8, 0 igual a 8, menos 2 igual a 8. E assim por diante, até chegar a 8. Bom, agora para valores que são maiores do que 8, eu vou obedecer a última equação, né? Que é 1 dividido por x menos 8. Então, nessa última equação, eu substituo todos os valores, né? Aqui nessa última equação e vou ter uma curva. E essa curva, ela vai tender ao infinito para o eixo y. Então, o gráfico fica mais ou menos assim. Agora, tem os exercícios posteriores, né? Que são esses aqui. Então, pede-se ali o f de menos 16. Então, o f de menos 16, eu vou ter que usar em qual equação ali representada? Eu vou sempre usar o que está... o que o x é igual, né? Por exemplo, ali o único que está igual a menos 16 é a primeira equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 16 e substituir na primeira equação. Assim, eu encontrei menos 273. O mesmo caso vai ser feito para a letra B. Eu vou pegar o menos 8 e substituir na equação em que o menos 8 está representado, né? Em qual intervalo ali o menos 8 será colocado? Na segunda equação, né? Porque está o sinal de igual aqui. Então, eu coloco na segunda equação, que só vai ser mudado o sinal, e o f de menos 8 vai ter um valor de mais 8. Agora, o valor de
f de 8, ele não vai ser definido, não vai existir, não terá um valor para eu substituir. Até porque se eu ver pelo gráfico aqui, eu posso perceber que não tem um valor, né, para x e nem para y de 8. Nunca vai ter. E também aqui eu posso ver que não tem nenhum sinal em que o x será igual a 8. Né? Eu não tenho um intervalo fechado para 8. Então, com isso, eu não vou ter uma função f de 8. Agora, eu tenho que calcular o limite de f de x quando x tender a menos 16 pela direita. Então, quando x tende a menos 16 pela direita, qual que é o valor de y? É mais 16, né? Mais 16. E o limite da f de x quando x tender a menos 16 pela esquerda, perdão. Pela esquerda, eu pego todos esses valores que são menores que menos 16, até chegar ao menos 16. Todos eles tendem a qual valor em y? Menos 273. Como os limites laterais são diferentes, o limite da f de x quando x for igual a menos 16 não se definirá, não existirá um limite para f de x quando x tender a menos 16. Porque eles não têm, porque as funções, os limites das funções laterais, os limites laterais, perdão, eles são diferentes, né? Então não existirá, não terá nenhuma forma de existir um limite de f de x. Não possuirá. Agora, a letra G. A letra G pede o limite de f de x quando x tender a menos 8 pela direita. Então, quando x tender a menos 8 pela direita, aqui, qual que é o valor de y? 8. E quando vai pela esquerda, qual que é o valor de y? Qual que é o valor em que o y tende? 8 também. Como são iguais, o limite de f de x quando x tender a menos 8 vai ser 8. Ele existirá. A letra J é o limite de f de x quando x tender a 8 pela direita. Pelo gráfico, a gente pode perceber que o y vai aumentando indefinidamente, né? Vai para o infinito. Então, a gente também pode colocar na função substituindo, né? Ele vai ficar 1 dividido por 8 menos 8. 1 dividido por 0. Então, a gente também sabe que todo número dividido por um valor muito pequeno, tendendo a 0, ele vai ser sempre infinito, né? Então, por isso que também dá para achar a resposta dessa forma. O limite de f de x quando x tende a 8 pela esquerda. Então, quando tende a 8 pela esquerda, aqui, ó, o valor de y vai ser 8. Dessa forma, o limite de f de x quando x tender a 8 não existirá. Por que não existirá? Porque os limites laterais são diferentes. A letra M, limite de f de x quando x tender a mais infinito. Quando x tender a mais infinito, quando x ficar com valores maiores, muito maiores, qual que é a tendência do y? É ficar em 0, né? A gente também pode colocar na função, né? A gente pode fazer o limite de 1 sobre x menos 8 quando x tender a mais infinito. Eu posso pegar o valor do termo do denominador, né? E dividir tanto o numerador quanto o denominador.
Dessa forma, eu vou ter 0 dividido por 1 e esse resultado vai ser igual a 0, que é o mesmo resultado que a gente achou no gráfico. A letra N agora. A letra N, ela pede para a gente achar o limite de f de x quando x tender a menos infinito. Pelo gráfico também a gente consegue ter uma ideia, né? E quando x tende a menos infinito, o y também tende ao menos infinito. Então, a princípio, o valor de f de x quando x tender a menos infinito será menos infinito também. Agora a gente também pode substituir na função, né? Como a gente pega o valor aqui, que é menos x ao quadrado menos 17, e substitui aqui o menos infinito. A gente só precisa pegar o primeiro termo. E com esse primeiro termo, a gente substitui o menos infinito ao quadrado, que vai ficar mais infinito. Só que a gente não pode esquecer também do termo que está na frente, do sinal que está na frente, que vai ficar, então, negativo, menos infinito. A próxima questão, ela pergunta, na verdade, em quais pontos a função é descontínua. Então, eu coloquei que a função é descontínua em x igual a menos 16, pois não existe um limite. É contínua também em x igual a mais 8, pois não se define. A gente pode ver claramente aonde que existe descontinuidade. Então, a gente consegue ver que aqui não tem nada que ligue, né? Esses pontos aqui. Então, essa função não vai ser contínua em menos 16. A mesma coisa aqui. Não tem nada que vai unir essa reta, né, com essa curva. Porque o 8 não se definirá nessa função. A letra P agora. Agora pergunta se existe assíntota. Sim, possui assíntota horizontal quando y for igual a zero, porque o limite de f de x, quando x tender a mais infinito, será igual a zero. Então, vai ter um limite horizontal aqui, né? Por quê? Porque à medida que o x tende ao mais infinito, qual que é o valor do y? O valor do y, ele tende a zero, né? E isso vai formar uma reta que é quase, né, paralela ao eixo x. Por isso que é dita assíntota horizontal. Também possui assíntota vertical quando x for igual a 8. Então, quando x for igual a 8, o y tenderá ao mais infinito. Então, com isso, teremos uma reta quase paralela ao eixo y. Por isso que é dita assíntota vertical. Agora, nós temos o número 2. Então, eu vou ter que achar o valor dessa variável aqui nessa função para que ela seja contínua. Então, para isso, eu tenho que ter um limite, né? E para ter um limite existente, eu tenho que igualar os limites laterais. Aqui eu tenho bem mostrado, né, que eu vou ter que usar o 2. Então, eu vou ter que fazer o limite de 2, o limite dessa função quando x tender a 2 pela esquerda e quando x tender a 2 pela direita. Esses valores vão ter que ser iguais. Para eles serem iguais, eu só preciso igualar, né? Então, com isso, igualando esses valores aqui, eu vou achar essa variável igual a 2 sobre 3.
Agora, o exercício número 3, ele pede também para esboçar o gráfico, né? Que fala da tarifa e o tempo. Então, para percorrer uma rodovia, é cobrado, né, dos usuários, uma tarifa, né? E essa tarifa é sempre fixa, na maior parte do dia, né? Das 0 horas até as 7 horas da manhã, vai ter um valor igual a R$ 8. Esse valor depende da matrícula, né? Então, no meu caso, é 8. E depois, esse valor vai ter um acréscimo quando tem os horários de picos, que é das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã. E também das 16 horas, né, até as 19 horas, esse valor vai ser acrescido R$ 2, né? Então, vai ficar com um valor de R$ 10 nos horários de picos. Então, a gente pode ver claramente aqui que vai existir uma descontinuidade, né, nessa função, que é quando x é igual, quando t, perdão, for igual a 7, a 10, né, a 16 e a 19. A letra B também pede qual é o significado dessa descontinuidade para o usuário da rodovia. Então, eu coloquei aqui na minha resposta que a importância dessa descontinuidade é saber que seria bom, né, seria mais proveitoso, viável, evitar os horários de pico, né, que é os horários que estão nesse intervalo de descontinuidade. Então, das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã e das 16 horas até as 19 horas. Então, se conseguir evitar, melhor, porque daí vai ter não vai ter um acréscimo na tarifa. Bom, agora essa parte era isso. Agora tem os exercícios, né? Número 4, que só pede os limites. Bom, a letra A, ela pede o limite de 8 menos y dividido pela raiz, né, de 5 mais 3y ao quadrado. Isso quando y tender a menos infinito. Nesse caso, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo módulo. Daí ficará assim. Eu não posso me esquecer que, por estar tendendo a menos infinito, eu tenho que colocar menos y aqui no numerador, né? Daí, qual que vai ser o resultado? Vai ser menos 8 dividido por y mais 1, porque menos y dividido por menos y é igual a mais 1, né? E aqui é a mesma coisa, né? Eu simplifico esse y ao quadrado com esse y ao quadrado e deixo isso aqui. Agora, eu posso tirar o limite, né? Dessa função. Qual o limite de menos 8 sobre y quando y tende ao menos infinito? Então, esse número vai ter um denominador muito grande, né? Eu vou dividir o número por um número muito grande. Então, ele sempre vai tender a 0. E o limite de uma constante vai ser sempre ela mesma, então vai ser 1. No denominador, eu tenho que tirar o limite de todos esses termos que estão na raiz. Então, o limite de 5 dividido por y ao quadrado, qual que vai ser? Vai ser 0, né? Porque eu vou estar dividindo 5 pelo número muito grande. Esse número sempre vai tender a 0. O limite de uma constante vai ser sempre ela mesma. Então, limite de 3, quando o y tende a 0, vai ser sempre 3. Não posso esquecer que todos esses termos estão todos dentro de uma raiz. Então, vai ser 0 mais 1 dividido pela raiz de 3. Racionalizando, fica a raiz de 3 dividido por 3.
A letra B agora. A letra B pede o limite de raiz, de raiz de x ao quadrado menos 3 dividido por x mais 3. Com x tendendo a menos 3. Então, eu multipliquei pelo conjugado, né? Tanto o numerador quanto o denominador. E ficou assim, né? Eu simplifiquei esses termos aqui e ficou então x ao quadrado menos 9. E deixei esse denominador, né, da mesma forma, porque depois ele será útil porque eu vou fatorar esse x ao quadrado menos 9 e cortar com esse x mais 3. Ficará assim. X menos 3 vezes x mais 3 dividido por x mais 3 vezes raiz de x ao quadrado mais 3. Como esse x mais 3 está multiplicando tanto no numerador quanto no denominador, eu posso cortar. Então, ficará assim. Limite de x menos 3 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 3, quando x tender a menos 3, eu posso agora apenas substituir e eu não vou entrar numa indeterminação mais. Então, vai ficar menos 3 dividido pela raiz de 9, né, que eu substituí aqui o x pelo 3, mais 3. Então, vai ficar menos 6 dividido por 3 mais 3, menos 6 dividido por 6. O limite, então, da função será menos 1. Agora, nós temos a letra C. A letra C, ela pede o limite dessa função aqui, que é menos 8h ao quadrado mais 8 ao quadrado dividido por h. Isso quando h tender a zero. Então, eu multipliquei aqui, né, o menos 8h vezes ele mesmo, mais 64, né, que é o 8 ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é simplificar, né, o que eu puder, tipo cortando esse mais 64 com esse menos 64. E então deixar o h em evidência para eu poder cortar com o h do denominador. Então, eu não vou entrar numa indeterminação mais. E dessa forma, ficará assim. Então, eu coloquei em evidência, né? Coloquei em evidência aqui e cortei. Restará menos 16 mais h. E agora eu posso finalmente substituir, que vai ficar menos 16. Letra D agora. A letra D, ela pede o limite de x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9 quando x tender a 3. Então, aqui é muito mais simples, né? Eu posso apenas fatorizar esse denominador e cortar com o x menos 3 de cima. Vai restar 1 dividido por x mais 3. Substituindo aqui o 3, eu encontro 1 dividido por 6. A letra E agora. Limite desses dois termos com raízes. Esse aqui foi mais complicado, né? Porque tem que fazer o conjugado e é fácil de se perder. Então, eu multipliquei aqui, né, cada termo e simplifiquei também. Com isso, restou esses numeradores aqui. E eu também não posso me esquecer, né, do denominador, que também vai ser multiplicado. Agora, como restou menos 4x daqui, mais 3x menos 7x, eu posso tirar o módulo, né? Eu posso ter auxílio do módulo, que nesse caso vai me ajudar nas raízes, né, que estão no denominador. Como é mais infinito, eu não preciso dividir o 4x pelo um valor negativo, né? Então, vai ficar menos 4x dividido por x. E aqui eu coloco esse módulo
dentro das raízes, né? Eu simplifico agora esse x aqui no numerador com esse x no denominador, vai ficar só menos 4. E eu posso simplificar todos esses números aqui dentro das raízes. E vai ficar 1 mais 3 sobre x, né? Porque vai ter um x que vai ser cortado do denominador, né? E vai ter também simplificação aqui, que vai ser 1 mais 7 dividido por x. Eu posso já tirar a raiz, né? O limite dessa função quando x tender a mais infinito. O limite de uma constante vai ser sempre ela mesma. E que aqui dentro da raiz eu também posso tirar já o limite de quando x tender a mais infinito. Então, quando x tender a mais infinito, o limite de 1 vai ser sempre 1, porque é uma constante. O limite de 3 dividido por x quando x tender a mais infinito vai ser qual? Vai ser 0, né? Porque vai ser um valor dividido por um bem maior. Então, a tendência vai ser sempre chegar ao 0. Aqui é a mesma coisa no segundo termo do denominador. Vai ser o limite de 1. Quando x tender a mais infinito, vai ser sempre 1, porque estamos falando de uma constante. E o limite de 7 dividido por x, quando x tender a mais infinito. E aqui também vai ser 0, né? Porque eu estou dividindo um número por outro extremamente grande. E esse valor sempre tenderá a 0. Com isso, eu vou ter menos 4 dividido por 1 mais 1, que vai ser menos 4 dividido por 2, que é menos 2. A f agora. A f, ela também é um pouquinho complicada, né? Mas não tanto. Aqui eu vou ter que fazer o limite dessa função. Então, aqui eu posso já usar uns artifícios, né? Para representar esses termos. Então, aqui eu vou pegar o valor, o termo com maior expoente no denominador e dividir cada termo, tanto do numerador quanto do denominador. Então, eu não posso esquecer que quando tiver nada aqui em cima da variável, vai ser sempre expoente igual a 1. Então, aqui, dividindo t por t elevado a 3 meios, eu vou ter t elevado a t igual a t elevado a 1 menos 3 meios, que vai ser igual a t menos 1 meio. Aqui, no menos t vezes t elevado a 1 meio dividido por 3 meios, eu posso cortar, né? Aliás, vai ser igual a 1, porque olha aqui, eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu posso somar 1 mais 1 meio, que vai ser igual a 3 meios, e esse valor aqui também vai ser 3 meios. Então, vai ser t elevado a 3 meios dividido por 3, t elevado também a 3 meios, vai ser 1. Então, vai ser a mesma coisa que t elevado a 0. Agora, o denominador, como eu estou dividindo por t elevado a 3 meios, aqui vai ficar 3 apenas. E esse 8t eu vou dividir por t elevado a 3 meios, que vai ser igual a 8t elevado a menos 1 meio. E esse menos 3 eu apenas divido, né, por t elevado a 3 meios. Assim ficará o restante, né? Então, agora que eu tenho esses valores aqui, eu só preciso tirar o limite, né? Por exemplo, aqui de 1 dividido pela raiz de t, e aqui dessa constante, depois do denominador, tirar o limite de 3 quando t tender a mais infinito, de 8 dividido por raiz de t, e de menos 3 dividido por t ao cubo, né, a raiz de t ao cubo.
assim vai ficar menos 3. Menos 1/2, perdão. O resultado. Agora, a última questão é mais simples, né? Porque daí eu só preciso fatorar, né? 2x² mais 14x mais 24. E também fatorar o denominador. Que eu posso simplificar esse x mais 3 com esse x mais 3. E daí vai só restar esses valores daqui. Assim, eu só substituo por menos 3. Vai ficar 2 vezes menos 3 mais 4. Dividido por menos 3, menos 3. 2 vezes 1 dividido por menos 6. Assim vai ficar menos 1/3, novamente. Então, é isso.